Dando continuidade aos trabalhos, para falar sobre a avaliação dos controles internos da Receita, nós convidamos a servidora do Tribunal de Contas, Marisa Nunes, que é graduada em Ciências Contábeis pela PUC Minas, especialista em controle externo e em contabilidade e finanças públicas pela Escola de Contas, em parceria com a PUC Minas, e também é especialista em contabilidade pública pela Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde a todos. Uma das coisas que já fiquei muito feliz na parte da manhã é descobrir que a maior necessidade, o maior desejo de vocês é capacitação. Nós teremos agora uma hora intensa de práticas do que estamos fazendo com relação ao projeto Receitas. Quem de vocês aqui tem conhecimento do que seja o projeto Receitas? Ninguém. Esse projeto Receita, nós estamos com ele desde 2016 em concepção de avaliação da situação da arrecadação das receitas do município. E desde o ano passado nós estamos trabalhando direto no portal. Nós disponibilizamos no portal do Tribunal de Contas um questionário da Receita. E nele nós fizemos 92 perguntas aos municípios, distribuídas em situação da legislação tributária municipal, situação dos recursos humanos, situação dos procedimentos, infraestrutura física e de tecnologia da informação e cobrança da dívida ativa. Hoje nós vamos falar para vocês um pouco dos resultados do tribunal com relação às respostas que os municípios nos deram. Nós temos 701 municípios que já responderam o questionário, sendo que 669 já estão todos comunicados das suas fragilidades e nós estamos aguardando que esses municípios já comecem a nos apresentar qual é a estratégia deles para melhorar a arrecadação da receita. Então, as 92 questões estão distribuídas nestas sessões e o aprendizado que nós tivemos ao fazer esse diagnóstico para devolver aos municípios, nós estamos agora trazendo aqui para vocês. O conhecimento que a gente quer passar para vocês, ele é uma síntese do que os auditores dos Tribunais de Contas de Minas Gerais, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul acharam quando fizeram a mesma fiscalização. O projeto Receitas ele está dentro dos objetivos estratégicos do Tribunal. Logo no início dos trabalhos, nós tínhamos um colega vereador ali que estava muito irritado com o Tribunal de Contas, que só faz processos e que não os ajuda. Então, eu disse para eles, por favor, assista a minha palestra, que nós vamos mostrar que essa visão do Tribunal de Contas, ela tem sido mudada ao longo dos anos. Quando começou a apresentação e a criação do SICOM, o tribunal também criou o suricato. O suricato ele foi criado para, diante daquela imensa base de dados que os senhores nos passam a prestar contas, nós começamos a estudar esses dados. E entre esses objetivos, nós devolvemos aos jurisdicionados, a vocês, aquelas análises que fazemos, de forma que vocês entreguem ao gestor informações mais qualificadas para a tomada de decisão. Entre essas tomadas, nós estamos entregando os resultados do portal Receitas. Aqui é a situação de arrecadação dos municípios mineiros, e os senhores percebam aqui que as receitas tributárias elas têm tido um incremento muito bom e crescente a partir de 2017. O exercício de 2019, nós ainda não estamos com todos os servidores, para vocês terem ideia. O município de maior arrecadação, cujo orçamento ele está em torno de
10 bilhões, ele ainda não entregou a prestação de contas. Então, a tendência é que o exercício de 2019 também acompanhe essa tendência do crescimento da arrecadação. Quando nós começamos a fazer as nossas análises de qual era a composição da arrecadação da receita dos municípios mineiros, a receita tributária ela era de mais ou menos 13%. Em 2018, essa arrecadação tributária ela está em torno de 19%, e a gente sabe que muitos municípios ainda eles conseguem conseguir receita pela exploração de serviços. Então, nós teremos aqui, eu acredito que vamos fechar 2019 com a arrecadação própria dos municípios em torno de pelo menos 22%, o que já é um crescimento bastante alentador. Isso aqui é só para mostrar para vocês o controle e o porquê que eu estou dizendo que a receita cresce. E aqui os controles internos têm que ter um alerta nisso, porque o processo de prestação de contas ele deve ser acompanhado mensalmente. E nós percebemos historicamente lá no SICOM que grande parte dos municípios eles vão começar a fazer os ajustes orçamentários, contábeis, financeiros, somente agora que está se aproximando da prestação de contas. Isso gera uma série de problemas e pode trazer desvio da finalidade do recurso, e o município não teria tempo hábil para verificar essas inconformidades, o que é o que está acontecendo aqui. Sem contar o grande número de pedidos de substituição dos meses anteriores. Até 30 de abril, eu acredito que isso esteja, já considerando que a prestação de contas tem que ser entregue em 31 de março, mas se abre automaticamente aqueles 10 dias para que faça a substituição. O questionário do Projeto Receitas ele foi respondido, então, por 82% dos municípios. Convido aqueles que não fizeram até agora que o façam o mais rapidamente, porque nós estamos, a nossa intenção é tirá-lo do ar agora em 30 de abril, porque nós já estamos começando a fazer a parte de avaliação dos resultados do projeto. E essa avaliação é o que nós vamos dividir agora com os senhores. Aqui, já mostrando, apesar de que mais de 600 municípios não completaram as suas remessas, nós já trouxemos aqui para os senhores, é uma pena que a letra esteja pequena, mas já mostrando aqui os melhores de 2019. Não precisa, e os senhores podem ver que não são os grandes municípios que tiveram a melhor arrecadação. Destacamos aqui os 20 melhores, mas 419 municípios já mostraram ao tribunal um crescimento muito bom de arrecadação. Com a remessa do mês de dezembro, Joaquim Felício, que está aqui em primeiro lugar, com mais de 400% de crescimento em relação a 2018, na verdade, essa arrecadação dele já está em 515%. Todos esses municípios já estão tomando providências. Esse diagnóstico que nós estamos devolvendo, qualquer município que responda, ele já consegue saber onde estão as suas fragilidades. Essas fragilidades que foram percebidas por todos aqueles que responderam, grande parte desses municípios, eles imediatamente já começaram a tomar as suas providências. O tribunal, ele, a partir de abril, ele disponibilizou no portal não só a fragilidade, como a recomendação, como a solicitação de providência. E aí nós estamos acompanhando essas soluções pelo portal Receitas. O portal Receitas ele é de fácil acesso. Aqueles que entrarem no portal de Tribunal de Contas, nos ícones de acesso rápido, lá estão o DOC, a TV TCE e o portal Receitas. Então, os senhores podem entrar diretamente no portal Receitas dali ou clicando www.receitas.tce.mg.gov.br. Este portal ele tem duas faces, uma direto para o cidadão, e ali nós entregamos
este questionário respondido, nós entregamos indicadores econômico-fiscais com dados que os senhores remetem para o Tribunal de Contas e com dados do IBGE também. Muitas vezes, quando nós queremos entregar ao município a relação da, por exemplo, PIB per capita, IPTU, ISS, retorno do investimento, carga tributária. Então, tudo isso está à disposição dos senhores no portal Receita, na aba de acesso público. Também estão lá várias análises do comportamento da Receita Municipal a partir do ano de 2013. É muito interessante que o controle interno veja essas análises, porque ele vai ganhar tempo, porque ali estão as análises horizontais, análises verticais, qual é o comportamento de cada natureza da receita em relação à receita total, a capacidade de captação de recursos municipal, perdão, falhei aqui, fui olhar para o colega e tentar lembrar de onde ele era e me desconcentrei. Mas o comportamento, por exemplo, das notas fiscais, e é um trabalho muito interessante que nós estamos fazendo, que a partir das informações que os senhores nos dão das aquisições, nós traçamos um diagnóstico de potencialidades do município para melhorar a sua arrecadação. E essas potencialidades nós estamos dividindo a mesma informação com o SEBRAE. Amanhã o SEBRAE vai nos falar aqui das estratégias que ele está utilizando para ajudar no desenvolvimento da economia local. E esse desenvolvimento da economia local é uma devolução que nós já estamos fazendo da informação que os senhores entregam lá no arquivo de notas fiscais. Então, ali os senhores vão conhecer quais são as empresas sediadas no município, quais são os ramos de atividade do município, quais são os maiores vendedores, os maiores compradores. Aliado à informalização, à formalização dessa mão de obra e a forma com que o município pode contribuir para melhorar com essa movimentação da economia local, é um bom lugar para os senhores compararem o que está entrando efetivamente de arrecadação do ISS com o potencial de arrecadação que o município tem. E eu já lhes adianto que na maioria dos diagnósticos que nós entregamos para o gestor, o município ele tem uma margem muito grande de melhoria de arrecadação e muitos deles nós vemos através do crescimento dessa arrecadação de que tem sido consistente e o município está se valendo dessa informação. Nós vamos dividir aqui, e muitas das vezes os assuntos que são afins, mais anteriormente quando eu disse da distribuição dessas 92 respostas do questionário, 67 nós avaliamos que elas são sensíveis para a melhoria da arrecadação dos municípios. Então, todas as recomendações que estão no portal, elas estão contemplando essas 67 questões. O tempo nosso aqui é muito curto para mostrar tudo. Certamente os senhores não conseguirão acompanhar aqui todos os achados que mostraremos, mas eu já quero dizer que aqueles que tiverem desejo de acessar o material completo, é só se cadastrarem no portal Receitas ou enviarem o e-mail solicitando ao projeto receitas@tce.mg.gov.br, que nós enviaremos este material. O cadastro de todas as pessoas no portal Receita, ele passa primeiro pela indicação do gestor, pelo SGI, e tão logo vocês estejam lá, nós autorizamos o acesso ao ambiente privado do jurisdicionado. Ali é onde eles verão a fragilidade, a recomendação, a solicitação de providência, e é um espaço onde nós dialogamos. Então, toda a fragilidade apresentada ali, os senhores vão nos dizer o que é que os senhores vão fazer, quanto tempo vão demorar a fazer e quando fizerem, como vão nos comprovar, é tudo dentro do ambiente do portal. Queremos deixar claro que todas as fragilidades, ainda que sejam irregularidades, elas não gerarão auditoria nesta fase, ou seja, entre 2018 e 2019, o tribunal está privilegiando aquela parte que é a nossa missão constitucional de orientar. Muitos gestores têm nos dito que
temem responder o questionário porque eles estarão confessando fragilidades. É exatamente o que nós queremos saber neste momento. Quais são as fragilidades, quais são os problemas que os senhores enfrentam para arrecadar a receita, e aí nós teremos soluções. Não é prerrogativa, diversos tribunais estão fazendo isso, e nós estamos coletando as melhores práticas dos analistas, dos auditores desses tribunais, para entregar para os senhores. Então, hoje aqui, nós estamos dividindo com o controle interno todos os nossos achados. E não só dividindo os achados, não estamos dividindo o problema, nós estamos também entregando aos senhores todas as soluções que nós conseguimos compilar relativas a esses problemas. Ok? Então, nós vamos aqui, então, começar, e eu vou, logicamente, não vou ler todas, porque são muitas, e depois os senhores terão acesso a esse material. Aqui, em termos de prestação de contas, nós já mostramos aqui para os senhores, por exemplo, nós começamos pela adequação da legislação tributária. Nós, dentro daquelas 18 perguntas da legislação tributária, nós encontramos 16 tipos de problemas que podem atrapalhar a arrecadação. Dessas fragilidades que nós comunicamos, nós fizemos 3.611 comunicações a esses 600 jurisdicionados que estão no portal. Vários municípios já nos disseram que estão em processo de saneamento, 78 foram já saneadas, e a gente quer destacar aqui a relação daqueles municípios que já estão firmando convênio com outros órgãos para ter informações desses órgãos também. Todos sabemos que um dos maiores desafios é o problema dos cadastros, é o problema de se ter uma base cadastral confiável. E firmar convênio com concessionárias de energia, com concessionárias de água, com outros órgãos da administração pública, seja DETRAN, seja Receita Federal, seja Procuradoria, elas vão ajudar e agilizar a adequação dos cadastros municipais. Então, já temos municípios que já resolveram, e essa fragilidade em particular já está, então, com quase 1/3 dela resolvida pelos municípios. Aqui nós destacamos algumas da dimensão legislação. Aqui, daquelas que nós olhamos primeiro da adequação e da transparência, nós temos 2 perguntas lá no questionário. Nós perguntamos aos municípios se a sua legislação está consolidada, ou seja, a legislação do ISS, do IPTU, do ITBI, se ela está consolidada, e 35% nos disseram que não. Alguns municípios têm respondido que sim. No entanto, na hora que eles anexam a legislação, por exemplo, determinado município me falou que estava consolidada e atualizada, mas ele me apresentou o Código Tributário de 1978. Então, não só a legislação municipal mudou neste período, como também as demais legislações, sejam estaduais, sejam federais, normas internacionais, todas passaram por grande mudança. Então, isso não... Ter o código significa, já é bom, mas ele tem que estar atualizado e ele tem que estar aderente à transparência. A segunda pergunta, e envolve muito aqueles municípios com mais de 10 mil habitantes, é com relação à publicação da norma. 53% dos municípios não publicam suas normas no portal de transparência. Diversos municípios que estão respondendo para nós que têm essa norma publicada, nós percebemos que é uma norma de difícil acesso. Vários municípios, quando ele me diz que tem, eu não consigo visualizar nem pela chamada, pelas palavras, seja IPTU, seja ISS, seja Código Tributário. Então, essa legislação, para que o cidadão saiba por que ele paga, quais são as regras do jogo, é essencial que elas estejam de uma forma fácil de acesso no portal de transparência. Facilita
para o controle externo, para o controle social e para o controle interno. Os senhores só poderão exercer corretamente a função de verificação, de controle da adequação da legislação, se ela for de fácil acesso. A sistemática aqui, em todas essas questões, nós vamos mostrar para os senhores a pergunta e a resposta negativa, é claro que já é um achado, né? Aqui nós iremos mostrar, na maioria das vezes, os efeitos que causam essa falta essa deficiência, né? E nesse caso aqui, por exemplo, lá na falta de transparência, a dificuldade de controle, seja interno ou externo, e também os possíveis achados. Legislação não consolidada, legislação esparsa, legislação que cita alterações, mas ela não fala o que foi alterado. Então, todos esses achados os senhores têm. E o que nós dizemos aqui? Para fazer esta verificação, nós estamos também colocando à disposição dos senhores todo o conteúdo da base legal, né? O que disciplina este assunto. No caso da falta de consolidação, ali o nosso básico é o CTN, né? Também temos a Lei 95, temos a Lei 101, principalmente no que diz dos requisitos de prestação de contas, né, ao cidadão e o que deve conter uma prestação de contas. Temos também a Lei de Transparência, o Código Tributário Municipal, e os senhores também vão fazer o teste verificando o próprio site dos órgãos, né, de cada município. Os senhores vão entrar e os senhores verificarão se vão encontrar essa legislação. Aqueles municípios que não são obrigados a publicar, logicamente, os senhores irão ver se a legislação ela está de fácil acesso ao cidadão. Se está num quadro de aviso, se ela tem uma pessoa que é designada para apresentar essa legislação quando um cidadão ou um servidor da prefeitura ou o controle interno perguntar pela existência dessa legislação. E o que os senhores têm que fazer, né? Então, nós sabemos que lá no artigo 212 do CTN, ele diz que é obrigação manter a legislação consolidada. Então, a busca dos senhores será para verificar se o município editou anualmente um decreto para consolidar a legislação vigente. Na próxima aqui, nós vamos falar do ISSQN. Então, aqui a gente vai ter que olhar todas as regras disciplinadas na legislação da Lei Complementar 116, a legislação do município e se ela vem. No questionário nosso aqui, nós elencamos 17 questões. A primeira, gente, os senhores já podem ver ali que é uma inconformidade. E, graças a Deus, não são muitos os municípios que ainda não fizeram a consolidação e atualização das suas leis tributárias. Ali nós perguntamos, a legislação municipal prevê alíquota de ISS inferior a 2%? 5% ainda fazem cobram alíquota inferior a 2%. A Lei 116 disciplina que o mínimo que se pode cobrar é 2% e o máximo 5%. Perguntamos também com relação ao sistema de nota fiscal eletrônica. 38% dos municípios não adotaram a nota fiscal eletrônica de serviço. Num contexto onde tem poucos servidores que não se utilizam de sistemas integrados, não adotar a nota fiscal eletrônica faz com que o processo de verificação da arrecadação, de acompanhamento da arrecadação, fique muito mais difícil e que as obrigações acessórias também sejam mais difíceis de ser verificadas. Outra pergunta que fizemos, há procedimento formal de planejamento para os trabalhos de fiscalização em contribuintes de ISS? 88% dos municípios não têm este planejamento. Há previsão na legislação tributária de obrigatoriedade de expedição pela autoridade competente de instrumento legal de autorização para a realização de fiscalização de ISS?
78% dos municípios não obedecem a essa norma. Existe fiscalização baseada em monitoramento da arrecadação de contribuintes. 77% dos municípios não têm este monitoramento. 19% dos municípios, os bancos não pagam nenhum ISS ao município. E ainda, nós temos municípios que fazem a cobrança pelo valor fixo e não pelo valor de faturamento, sem amparo em legislação. Todo banco vai gostar de pagar pelo valor fixo, porque ele vai pagar muito menos do que a rentabilidade que ele tem. Então, o ideal é que se faça a obrigação acessória da prestação de contas da movimentação de bancos, de forma que os senhores maximizem essa arrecadação. Vários municípios que nos disseram que fizeram esta cobrança, eles já mais que dobraram a arrecadação do ISS. Perguntamos também com relação às obrigações acessórias, né? E esses procedimentos de verificar o que ela declara do movimento com o que o município declara, e nós temos ali que 88% dos municípios não fazem esse acompanhamento. Obrigação acessória para a instituição financeira, 76% dos municípios não fazem acompanhamento. 55% dos municípios não cobram dos cartórios pela receita que eles têm. Num ambiente de contexto de queda de repasses constitucionais, de queda na economia, deixar de cobrar daquele que é uma fonte segura de arrecadação é comprometer o plano de governo do gestor, porque ele também não vai ter recurso para aplicar naquele programa de governo e em políticas públicas. Com relação ao ISS da construção civil, também não se tem aquela obrigação de apresentar o movimento econômico. E aqui a gente já quer lembrar o controle interno, porque se você consegue acompanhar com o setor de obras a concessão de habite-se, fica fácil também confrontar tanto a arrecadação do ISS quanto a atualização do cadastro imobiliário. Porque quando eles apresentam um movimento econômico, os senhores têm condição de saber onde está essa obra, em que situação que está essa obra, e agregar ao cadastro do IPTU essa nova instalação, além de saber que um novo contribuinte pode estar se instalando no município. Então, aqui na questão 64, com relação ao movimento, 84% dos municípios não fazem esse acompanhamento do movimento econômico. E em alguns municípios está ocorrendo uma impropriedade, porque o que se precisa que se apresente é o movimento econômico, é o lançamento do imposto, mas alguns municípios eles obrigam que o ISS seja pago para conceder o habite. Aí já está fora do que seja o fato gerador. Então, os controles internos devem verificar aos setores, pedirem a adequação legal para que essa impropriedade não permaneça. Também perguntamos ainda com relação ao ISS, o acompanhamento daqueles que estão no Simples Nacional. Grande parte dos municípios, 82%, não fazem acompanhamento, não registram essa movimentação econômica dos contribuintes no Simples, não faz o controle dos tomadores de serviço e não tem nenhuma obrigação acessória, entre elas aquelas decorrentes da nota fiscal de serviço, e também aos próprios serviços que o próprio município toma, ele não faz a descrição, ele não define qual é o procedimento de verificação. Aqui nós temos, então, a base legal, a Constituição, onde ela determina que é competência do município a arrecadação do ISS, né? A Lei Complementar 116. Gostamos sempre de lembrar da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Na responsabilidade da gestão em arrecadar os tributos de sua competência. Então, nós pedimos sempre o controle interno que verifique isso. E
as demais disciplinas da legislação municipal. É interessante que os senhores conversem com os setores e os responsáveis pelo setor de arrecadação, que conheçam o sistema da nota fiscal de serviço e se ela está realmente sendo utilizada. Muitos municípios têm o sistema, mas não utilizam o sistema. Então, nós vemos aí dois problemas. São poucos servidores, tem o sistema, existe um custo em se manter um sistema e o sistema não é utilizado. Se o sistema não é utilizado, o servidor que trabalha nesse setor, ele tem um acúmulo de obrigações para as verificações, né, quando as obrigações acessórias poderiam ajudá-lo. Também pode-se consultar a LDO e os programas específicos de fiscalização do ISS. Ainda, fontes de informações, os senhores têm aí os termos autorizativos de fiscalização, os termos de início de ação fiscal, e depois nós vamos falar mais à frente, lá na seção de procedimentos, alguns roteiros básicos. Eu não sei se os senhores viram essa semana, determinado prefeito foi cassado porque ele próprio deu baixa no IPTU da casa que ele possuía. E aí, quando ele foi contestar, eu falei, não há como contestar, porque ele baixou. Então, a gente aqui nos procedimentos, nós vamos tratar muito das regras estabelecidas e de quem tem competência para dar baixa num tributo, quem tem competência legal para instituir uma certidão de dívida ativa. Não é qualquer pessoa que pode fazer a inscrição. O servidor ele tem que ter uma atribuição que está legalmente constituída e essa atribuição tem que estar descrita em lei. Então, não se concebe que uma pessoa que não está no setor de fiscalização faça baixa. No Rio de Janeiro, os técnicos de lá estavam nos dizendo que o município terceirizou para uma empresa a administração de dívida ativa. E, em determinado momento, eles verificaram, pela auditoria do tribunal, que esta empresa estava baixando irregularmente a dívida daqueles municípios dos quais ela também prestava serviços. Então, o controle interno deve sempre verificar esta regularidade, se o procedimento ele existe e se ele está sendo obedecido, a fim de que o município não sofra prejuízos com essas práticas. A mesma coisa aqui no ISS, tinha um município que estava nos contando que sempre se fiscalizava o inimigo político. O amigo nunca era fiscalizado. Então, uma forma de que o procedimento esteja definido e que ele tenha que ser verificado é para que a impessoalidade prevaleça e que haja justiça independente de quem seja amigo ou inimigo. Aqui nós colocamos uma série de achados, e aí nós destacamos para os senhores a impropriedade de se cobrar menos do que a lei determina, e muitos municípios têm concedido, não cobram a alíquota do ISS inferior a 2%, mas concedem benefícios ou deixam de revisar benefícios que diminuem essa alíquota para menos de 2%. Então, há que se verificar não só a alíquota do imposto, bem como aqueles benefícios também que estão reduzindo esta alíquota abaixo desses 2%. Inexistência de planejamento também, os senhores irão ver muito, e isso é uma prática. Nós estamos vendo aqui, a Edna de manhã dizia do SICOM, é muito importante que os senhores leiam os planos plurianuais que sejam encaminhados para o Tribunal de Contas, porque é ali a nossa legislação, o ordenamento brasileiro tributário e orçamentário, ele definiu que nós trabalhamos com orçamento-programa. Então, para que nós possamos avaliar se a gestão foi ou não econômica, eficaz, efetiva, razoável, se respeitou o cidadão, nós temos que saber quais são as metas, quais são os valores. E muitos municípios, eu não sei se é para nos provocar, técnicos do tribunal, se é por ironia ou se é por vontade,
grande parte das finalidades dos programas, dos objetivos, das ações, dos valores, muitos municípios têm colocado não informado. Então, isso dificulta o controle social, dificulta aos senhores do controle interno, quando os senhores forem relatar a assertividade daquele programa de governo, e dificulta o controle externo também, quando nós formos avaliar política pública. Quanto mais acertada a informação que os senhores derem ao Tribunal de Contas, melhor será a devolução da análise que nós vamos fazer para os senhores. E isso aqui, aproveitando a fala do Tiago, né, de manhã, quando nós dizemos que temos que os 3 controles trabalhar em conjunto, e o projeto Receitas ele está conseguindo resultados muito bons também com o controle social. Devia ter falado no início, mas vou contar para vocês agora. Porque além de tratarmos com os senhores, tratarmos no tribunal com os técnicos essa mudança de postura da avaliação da Receita, o projeto Receitas ele tem uma vertente também onde nós vamos à escola. E aí nós tentamos passar para o cidadão, e estamos começando nas escolas dos anos finais e do ensino médio, e ali nós mostramos para as crianças o que é o poder público, o que são os impostos, por que se paga imposto e o que se cobra do resultado do pagamento desse imposto. Então, os alunos das escolas eles são convidados a um jogo, a uma brincadeira, onde eles se tornam um município. Então, nós temos a eleição do prefeito, nós temos a eleição dos vereadores, eles têm uma audiência pública e ali nós vamos discutir o orçamento. E é muito interessante, porque nós vemos meninos a partir de 14 anos entendendo qual é a responsabilidade, qual é o significado de ser prefeito, qual é o significado de ser um cidadão consciente e dos direitos que ele tem. Nós não temos tempo aqui para passar, mas eu os convido a acessar a TV TCE, e lá na TV TCE os senhores podem só chamar Jogo do Tributo, e ali tem vários desses meninos que dão os depoimentos para a gente do que eles perceberam, da seriedade, da enormidade e do fascínio que eles têm quando eles entendem o que é ser um prefeito, o que é ser um vereador. Aqui, com relação a essa parte de legislação, e aqui nós vamos falar também tanto do ISS quanto do IPTU e achados do IPTU, eu queria lembrar às câmaras que neste momento onde estes problemas têm que ser saneados, que os senhores vereadores e o presidente da Câmara eles são essenciais e eles têm que ser parceiros do município neste momento. Muitas das legislações, elas estão desatualizadas há 20, 30 anos. E muitos vereadores têm nos dito do temor de se aprovar, por exemplo, uma planta genérica de valores, porque ela vai aumentar a carga tributária. Na verdade, eu queria alertá-los que é o exato contrário. Fazer a atualização da planta genérica de valores é promover justiça fiscal, é promover justiça tributária. Por quê? O último censo que nós temos foi em 2010, e nesses anos o setor imobiliário ele teve um crescimento muito grande. Se o município não atualiza seu cadastro, se ele não atualiza a planta genérica de valores, ele está seguramente perdendo a arrecadação, porque já mudou o entorno urbano. E se ele não atualiza essa planta genérica para considerar as alíquotas em termos de progressividade no tempo, de se obedecer à função social da terra, ele pode estar cobrando muito mais daqueles imóveis que têm um padrão menor. Recentemente, a Câmara Municipal de Divinópolis ela instaurou uma CPI, e num dos achados da CPI, ela percebeu que a prefeitura estava cobrando IPTU muito menor dos imóveis de padrão de luxo do que dos moradores da periferia que moravam num condomínio do Minha Casa Minha Vida. Era quase 3 vezes maior o IPTU do pessoal do Minha Casa Minha Vida. E diversos contribuintes, empresários,
pagavam IPTU inferior ao preço de uma bala, 8 centavos. Era o IPTU que essas empresas pagavam. Então, não revisar a planta genérica, não aprovar o projeto que atualize essa planta genérica, na maioria das vezes, quando a Câmara recusa, aí sim ela está agravando a injustiça fiscal que é cometida no município pela falta de acompanhamento. E aqui nós percebemos, nós fizemos aqui na questão do IPTU 8 questões, entre elas tratando da função social da terra, e muitos municípios que têm mais de 20 mil habitantes ainda não têm plano diretor. Todo início do ano é uma época onde a gente vê com maior gravidade essa ausência de plano diretor. Nós vemos dezenas de mortes aqui no estado de Minas Gerais, em ocupações irregulares, onde o solo não é avaliado, onde não se acompanha esses moradores em áreas de risco. E, por ocasião das chuvas, nós temos sempre tragédias que poderiam ser evitadas se houvesse um plano diretor, se houvesse um conhecimento dessas áreas, se houvessem políticas públicas voltadas para essa área de risco. Percebam, senhores, que aqui a gente não está lidando com cumprimento de regra, lei tal ou lei X. O controle interno, quando ele avalia a regularidade dessas legislações, desses procedimentos, tragédias podem ser evitadas e políticas públicas podem ser maximizadas para aqueles que precisam. Então, é isso que a gente quer levar para os senhores. Outra coisa que nós perguntamos ali, e os senhores podem ver que há um contingente muito grande. Não se tem obrigatoriedade da revisão periódica da planta genérica, e aqui são 64%. A atualização da planta genérica nos últimos 2 anos são 70% dos municípios que não fazem isso. O município de Viçosa, ele está entre os municípios que passaram pela auditoria in loco. Então, os técnicos foram lá verificar ponto a ponto. E eles estavam nos dizendo que havia mais de 20 anos que não se tinha essa atualização da planta genérica, num município que tem uma mudança do padrão imobiliário muito grande, porque é um polo universitário. Então, ali tem N construções que o município não acompanhou e seguramente está perdendo arrecadação. Perguntamos também com relação aos procedimentos para concessão de alvará. É pela burocracia? Não, é uma forma que o município tem de conhecer aqueles empreendimentos que estão se estabelecendo no município. E se ele faz isso comparativamente e com todos os setores da prefeitura, com certeza o cadastro imobiliário tenderá a ser mais atualizado. Outra pergunta foi com relação a se o município já está efetuando a contabilidade, na contabilidade, o registro do lançamento do IPTU nos termos do Manual da Contabilidade Aplicada. Diversos municípios que têm dito que sim, eu não acho a informação no balancete. Mais à frente eu vou mostrar para vocês que os balancetes também têm que ser olhados com muito carinho pelo controle interno. Se a informação que estiver correta em balancete de dezenas de municípios, é extremamente preocupante, porque não existe dívida ativa. Na verdade, o município está devendo aos cidadãos, porque as dívidas ativas informadas nos balancetes estão com um sinal positivo. Então, a leitura que um contador faz, o município deve ao cidadão, e não o cidadão deve ao município. Então, é um cuidado simples de consistência. Nós tentamos fazer um levantamento de qual seria o estoque da dívida dos municípios mineiros, mas, em função das inconsistências que nós encontramos nos balancetes, a gente não consegue devolver para os senhores essa informação. Então, é muito importante que se acompanhe e que se reconheça, não só os recebimentos que se tem no orçamentário, mas aquelas dívidas que o município ou não instituiu, ou deve instituir, ou instituiu e não cobrou.
Se o controle interno e a contabilidade não trabalharem ativamente para a melhoria da qualidade dessa informação, seguramente os prefeitos estão perdendo arrecadação, eles estão perdendo dinheiro, porque essa dívida não está sendo cobrada e ela vai prescrever. Então, há uma perda efetiva. Quando o colega ali que estava nos apresentando o sucesso dele em maximizar as aplicações financeiras, e ele estava dizendo que você tem ou deixa de perder e passa a ganhar, e aqui o caso da dívida ativa é um típico. Se você não conhece a sua dívida, você está perdendo a arrecadação e você está dando um prejuízo sério ao cidadão, porque ele não tem recurso, o prefeito não terá recurso para efetivar uma política que é uma necessidade que aquele cidadão pode vir estar pleiteando. Com relação a procedimentos, aqui de alvará também, a maioria, quase metade dos municípios não tem. E há uma tônica, gente, aqui é se valer de convênio para facilitar o cadastro. Não é cultura, parece, quando nós estamos aqui tentando dizer que temos que nos reger pelo princípio da solidariedade, temos que nos reger por compartilhar informação. Façam convênios, partilhem informação, compartilhem dados, porque os senhores vão diminuir o gasto pelo alcance dessa informação e os senhores terão dados muito mais qualificados. Aqui também nós vemos que grande maioria, 80% dos municípios não tem convênio com órgãos da própria estrutura pública. Não tem convênios, por exemplo, com o Detran, com Junta Comercial, e a Junta Comercial tem um convênio muito bom da rede Sim, onde os senhores terão acesso a toda a rede de empresários, todos aqueles que estão registrados na Junta, os senhores podem ter acesso a este cadastro. O SEBRAE, que também está trabalhando junto com a Junta Comercial, eles podem ofertar para os senhores todas as empresas que estão nos municípios e oferecem diversos serviços de inteligência empresarial. Tem alguns municípios onde nós estamos selecionando esses municípios para nós intensificarmos ações onde esses municípios têm mais força. Como nós sabemos isso? Pela quantidade de empresários de determinado setor, por exemplo, no turismo. Alguns municípios já tiveram ações onde eles chamam os empresários dessas redes e ali começa-se a fazer um programa integrado de captação de turistas. Ganha o município, que vai ter o aumento da arrecadação, e ganha o comércio local e os serviços, porque eles terão apoio de outros órgãos. Então, aqui, efeitos, né? Nós temos aqui, quando os senhores não cobram um IPTU, conforme a situação social da terra, não atualizam, não tem um cadastro correto, vai haver um desestímulo àqueles que pagam corretamente. Então, os senhores podem ali ter um potencial estímulo à inadimplência em virtude da percepção do contribuinte de injustiça fiscal. Também para aqueles que fazem uma instituição irregular da planta genérica. Muitos municípios têm mandado para nós projetos instituindo ou atualizando a planta genérica de valores sem uma avaliação correta destes imóveis. Então, tem que se ter o cuidado. Quais são os critérios de avaliar? Lembramos que fazer uma revisão, uma implantação e uma atualização de uma planta genérica de valores não é atualização monetária. O que os senhores têm que verificar é as características do imóvel. Onde esse imóvel está, tem influência na alíquota que se cobra deste imóvel. O acesso ao serviço público que este imóvel tem afeta a valorização deste imóvel. O padrão de construção deste imóvel afeta o valor que o município vai cobrar, para que não aconteça o que aconteceu no município de Divinópolis, de cobrar de um padrão mais simples de habitação um valor maior. Então, tudo isso tem que ser acompanhado. Aqui nós temos ainda mais um efeito, o
o potencial, né, de diminuição da arrecadação da receita tributária, porque novos imóveis que tenham sido construídos, o município não vai captar, porque ele não acompanha o cadastramento. Ele pode também ter o padrão da unidade que mudou, e ele não consegue captar, porque ele não acompanha esse cadastro e a lei está desatualizada. As fontes de informação, nós temos ali o artigo 30, o artigo 145 e o artigo 156, onde estão descritas as competências do município para arrecadar. Atualmente, nós vemos na discussão de toda a nação com relação à revisão da carga tributária. E uma coisa que todos temos consenso, mas nunca procuramos saber se é verdade, é que nós todos pagamos uma alta carga tributária, né? E quando nós vamos analisar essa alta carga tributária, nós percebemos que há uma injustiça muito grande na forma como o Brasil cobra os tributos, porque tributa-se mais o consumo do que patrimônio. E se falar de IPTU, que seria o imposto mais justo, porque se paga conforme a sua capacidade patrimonial, ele estaria entre a forma mais justa de tributação. E nós vemos que a carga sobre o patrimônio no Brasil ele é de somente 6%. Quando sobre serviços, sobre o consumo, se tributa muito mais. Então, dizem que o pobre está sendo muito mais prejudicado do que o rico com essa carga tributária que nós temos, ok? Já me deram um aviso fatal de que eu só tenho 10 minutos e eu não tive nem metade do tempo que eu quero lhes falar. Então, não vou lhes mostrar efeito a efeito, mas quero lhes dizer que, por exemplo, na parte de recursos humanos, o problema que os senhores terão que enfrentar para a verificação é a carreira específica do fiscal. E quase que 100% dos municípios não capacitam seus servidores. Isso é uma percepção que hoje nós constatamos aqui quando os senhores disseram que sentem falta de capacitação. Não é prerrogativa dessa região. 98% dos municípios mineiros não fizeram nenhuma ação de capacitação de seus fiscais nos últimos 3 anos. Okay? Ainda com relação à ausência de recursos humanos, nós temos o problema da falta de procurador. Muitos municípios alegam que eu sou um município muito pequenininho, eu não tenho procurador. Aí eu brinco para eles. Se é município, se tem prefeito, tem que ter procurador, porque o município sempre precisa de alguém que os represente. Então, o quadro de carreira confere estabilidade para que o município não sofra interrupções, para que não haja prescrição de dívida, para que os procedimentos não deixem de ser cumpridos, tem que ter uma pessoa responsável que oriente e que represente o município. Tem que ser amanhã? Não. É por isso que nós solicitamos do gestor que ele estabeleça um plano, que ele estabeleça um prazo para sanear isso. A ausência de fiscais é uma carreira essencial do Estado que tem recursos assegurados pela Constituição. Se um profissional que não tem competência para cobrar o tributo ou fazer uma certidão de dívida ativa, esse tributo pode deixar de ser pago pela ilegalidade. Então, é prejuízo do município. Com relação aos procedimentos, nós também percebemos que mais de 90% dos municípios não tem o seu procedimento, ele não tem as regras, ele não tem uma estrutura para a arrecadação da receita. Então, é necessário que o controle interno verifique a existência dessas normas, a adequação dessas normas, se as regras estão sendo cumpridas, se está havendo o princípio da legalidade e da impessoalidade ao cobrar tributo e ao fiscalizar. Não tem também plano de fiscalização. Sem um plano de fiscalização, o município não consegue melhorar a sua arrecadação.
O município de Carrancas, ele nos mostrou que, ao fazer o planejamento, ao conhecer o seu universo de empresas, ele conseguiu um aumento de 500% na arrecadação do ISS de um ano para o outro. Com relação à cobrança da dívida ativa, especial cuidado os senhores têm que ter em sistema. Quanto menor a quantidade de pessoas que os senhores tiverem nos departamentos de arrecadação tributária, melhor terão que ser estes sistemas. Terão que ser integrados com tesouraria, com contabilidade, para que haja um acompanhamento mais eficaz. Aqui mais para o final, eu gostaria de mostrar para vocês só uma coisinha aqui com relação aos balancetes. Percebo tanto que eu tinha para lhes falar, mas com palavras não consigo. E aqui, então, a gente quer mostrar para vocês só duas práticas, uma com relação à preocupação que o controle interno vai ter nesse momento de prestação de contas com relação às demonstrações contábeis. Ali são os municípios que têm saldos credores no ativo. Quando eu estava dizendo desse problema de mandar o dado para o tribunal e não verificar a consistência desse dado. É extremamente importante que os senhores verifiquem isso. Eu não sei se a Edna tinha frisado, mas o tribunal ele vai começar agora a fazer a consistência entre o módulo AM e o módulo de balancete. Então, não sei se os senhores estão nos controles internos desde o início do SICOM, mas lembrem-se os senhores que lá em 2014, quando nós começamos a fazer a consistência entre o saldo de empenho ao final do exercício com o resto a pagar, que era inscrito para o exercício seguinte, os municípios tiveram imensa dificuldade porque os valores não fechavam. E é uma conta muito simples. Se sobrou, vai para o resto a pagar, né? Então, comecem, senhores controladores internos, a verificar a aderência desses saldos dos balancetes. Aqui nós queremos destacar, já que a gente fala muito dos problemas, nós já vamos começar a falar de soluções e boas soluções que nós já vemos e situações alentadoras. Esse município aqui é o município de Conselheiro Lafayette. Ele passou por uma verificação nossa lá da conformidade dos procedimentos e quando ele começou a fazer a adequação do reconhecimento da dívida ativa, perceba que ele viu que ele tem um valor considerável e potencial de crescimento da arrecadação. Então, ele já está aqui inscrevendo em dívida ativa 76 milhões. Com relação ao convênio, por exemplo, o município de Paracatu, de um ano para outro, ele teve um acréscimo de mais ou menos 4 milhões, e isso se manteve tanto em 18 quanto em 19, ao simplesmente instituir o convênio com a Receita Federal para a cobrança do ITR. Então, são fontes de receita que o município tem e não percebe. Por exemplo, outra fonte de receita que os municípios estão deixando de arrecadar é a contribuição para o custeio da iluminação pública. 23% dos municípios não instituíram a cobrança, mas arcam com a manutenção da iluminação pública. E é uma fonte de recurso que deixa de ser cobrada. Somente 17% dos municípios instituem a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é um instrumento muito bom para a justiça e solidariedade fiscal, porque o benefício que um bairro recebe, ele pode contribuir para que um outro que precisa daquele mesmo benefício o receba. Então, se os municípios deixam de instituir essa contribuição de melhoria, ele abre mão de receita, ele está renunciando a uma receita potencial e ele está atrasando uma melhoria que ele poderia levar aos cidadãos que ainda não receberam aquela obra, seja um asfalto, seja um esgotamento, seja qualquer obra que seja demandada e que o município não tem essa fonte de recurso. Então, existe uma fonte de recurso que ele pode instituir e não está olhando. Então, o controle interno deve olhar isto também.
Quero lhes agradecer imensamente pelo tempo. Como eu já disse, aqueles que quiserem um material completo, cadastrem-se no portal do Receita, onde os senhores vão saber da fragilidade específica dos seus municípios. Lá no projeto nós estamos à disposição dos senhores para ajudar a resolver estes problemas. Utilizem o e-mail, ali tem o meu e-mail e tem o e-mail do Projeto Receitas. Além dos canais usuais do tribunal, fale com o TCE, seja cidadão, seja jurisdicionado, né? Nós também estamos disponibilizando estes 2 e-mails para os senhores. Muito obrigada.